Olá amigos, mais uma vez de olho no seu direito na área. E dessa vez vamos conversar a respeito das novas regras previdenciárias e das novas regras trabalhistas que têm aí afetado o mundo dos trabalhadores e dos aposentados nos últimos dias, de acordo com a promulgação e com a sanção da presidente Dilma Rousseff das medidas provisórias que antecediam e que agora se transformaram em lei nesse ano de 2015. Pois bem, seguro-desemprego. Antigamente, o seguro-desemprego era uma coisa mais ou menos tranquila. A cada 6 meses de trabalho ininterrupto, você poderia pedir o seu seguro-desemprego quando houvesse a sua demissão, sem justa causa, por exemplo. Atualmente, as coisas mudaram. Atualmente, se faz necessário para você poder pleitear o seguro-desemprego depois da sua demissão, sem justa causa, por exemplo, por um período de trabalho de 12 meses da primeira vez que você for pedir isso. Se posteriormente a isso você for demitido novamente, saiba que você precisa estar trabalhando por pelo menos 9 meses. Se posteriormente a isso você for demitido novamente de um outro emprego, para você pleitear pela terceira vez, saiba que você precisa estar trabalhando já por pelo menos 6 meses em relação a isso. Portanto, agora não basta mais trabalhar simplesmente 6 meses para pleitear o seguro-desemprego. Você tem agora fatores diferenciados. 12 meses de trabalho para a primeira vez, 9 meses de trabalho para a segunda vez e 6 meses de trabalho para a terceira vez. Isso está valendo, cuidado, isso está valendo a partir de 17/6/2015. Portanto, se você for pleitear alguma coisa a partir dessa data, saiba que as novas regras já estão fazendo a diferença em relação a esse fato. Segunda coisa importante que nós temos que lembrar é a questão do abono salarial. Esse abono salarial recebe um salário mínimo se você trabalhou ao menos 30 dias por ano, recebendo até 2 salários mínimos. Esse abono salarial continua em vigor, não houve mudança nenhuma em relação a isso. Da mesma forma, a questão que envolve o seguro-defeso. O seguro-defeso é aquele que o pescador tem direito desde que ele possua registro até 1 ano de trabalho. Então, expressamente não houve uma mudança em relação a isso. O seguro-defeso continua da mesma forma. Porém, existem algumas dúvidas pontuais sobre o tema que efetivamente, caso aconteçam com você, é importante você procurar o seu sindicato, é muito importante você procurar um advogado para que ele possa esclarecer algumas situações específicas relacionadas ao seguro-defeso. A pensão por morte, e aí falando a respeito do fator previdenciário, houve uma mudança significativa. Antigamente como era? Antigamente nós não falávamos em tempo de contribuição, em tempo mínimo. Todavia, exigia-se uma comprovação de um casamento para que você pudesse ter direito à pensão por morte, você mulher. Hoje, essa situação foi mudada. E cuidado, porque aqui existe uma mudança considerável. O tempo mínimo agora de contribuição passa a ser de 1 ano e 6 meses. O tempo de casamento, pelo menos 2 anos, ou o exercício da união estável por pelo menos 2 anos. Portanto, não existe mais aquela possibilidade que muitas pessoas faziam de casar quando a pessoa estava passando mal ou estava já em vias de falecimento para que herdasse a pensão, ficasse com a pensão por morte. Agora isso não existe, você tem que pelo menos estar casado ou pelo menos conviver com até 2 anos. E o mais importante, o benefício vitalício é muito importante que se entenda, somente funciona para pessoas, para esposas que tenham pelo menos 44 anos de vida. Quem tiver menos do que isso, não terá o benefício vitalício e terá uma escala respectiva para poder, na verdade, receber essa pensão. Da mesma forma, a gente tem que lembrar sobre o auxílio-doença e o fator previdenciário. O auxílio-doença, como funcionava antigamente? A empresa pagava o salário pelo prazo dos primeiros 15 dias de afastamento e posteriormente o INSS assumia isso. Houve uma mudança significativa. A empresa passou a pagar o salário integral pelos 30 dias, ou seja, esse primeiro mês de afastamento é a empresa que vai ter que arcar com essas despesas. O que acontece é que é importante que se entenda. Essa situação
O Congresso, ultimamente, derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff e, portanto, a regra dos 30 dias ainda continua prevalecendo. Todos os trabalhadores empregados e afastados desde 1º de março passaram a ter em vigor essa regra. Existe uma discussão no Congresso acerca de uma eventual mudança sobre esse auxílio-doença, o que ainda não aconteceu. Portanto, fique de olho, porque isso pode vir a mudar, essa situação pode vir a mudar nos últimos tempos, nos últimos dias, e aí o seu direito precisa ser revisto. Na dúvida, procure o sindicato da sua categoria, procure um advogado que consiga esclarecer as suas dúvidas. Por aqui, nós continuamos de olho no seu direito. Faça a mesma coisa você mesmo.